Nosso corpo está constantemente gerando uma profusão de estatísticas fascinantes, números que tanto surpreendem quanto impressionam. Mas, na maior parte do tempo, estamos totalmente alheios às incríveis proezas que o nosso corpo realiza. Você não está convencido? Bem, quanto sangue o nosso corpo bombeia diariamente? Eu não faço ideia. Eu não sei. Essa é boa. Essa pergunta é muito boa, mas eu não sei responder, não sei mesmo. A resposta é milhares de litros a cada dia. E é isso que esta série vai fazer. Decodificar as estatísticas vitais do corpo, expor os números que revelam o quanto o nosso corpo é incrível. Mas, em vez de simplesmente contar o que são, nós vamos mostrar o que são. Por exemplo, esta é a quantidade de suor que uma pessoa normal produz em uma vida. 14.195 litros, o suficiente para encher todos estes 548 baldes. Esta é a quantidade de osso novo que você vai desenvolver, o equivalente a mais de 12 corpos. E estas garrafas contêm o número total de lágrimas que você vai derramar na vida. Todos os 68 litros. Mas esses números não são só surpreendentes. Eles também revelam uma história. É a nossa história. Toda a nossa jornada de vida. Neste episódio, nós vamos trilhar os primeiros passos dessa jornada. Desde o instante da concepção ao nosso primeiro aniversário. Examinando as partes principais do nosso corpo enquanto elas se desenvolvem. E tudo começa com isso. Está vendo? Não? Está bem. Vamos ampliar 20 vezes. E agora, está vendo? Não está vendo bem? Certo. Aqui está. 1000 vezes maior. Esta é uma célula real de um corpo real e ela tem mais ou menos 5 milésimos de 1 centímetro de diâmetro. Ela é, na verdade, uma célula do cérebro e é um dos milhares de tipos diferentes de células que nosso corpo tem. Algumas nos dão energia, outras nos ajudam a suar e a cada segundo fazemos milhões de células novas. As células são tão pequenas que é difícil pensar nos números envolvidos. Contudo, se pensar nelas de outro modo, tudo acaba ficando claro. E se todas as células do seu corpo fossem um grão de areia? Se o caso fosse esse, o número de células que você produz em apenas, digamos, 10 minutos ia ser mais ou menos isso. O nosso corpo gera cerca de 300 milhões de novas células a cada minuto. E todas essas células novas são necessárias para repor as que usamos ou desgastamos. Mas, em primeiro lugar, quantas células o nosso corpo contém? Bem, se cada uma fosse um grão de areia, a quantidade de células no seu corpo seria esta. Na praia existem não milhões ou bilhões de grãos de areia, e sim trilhões. Na verdade, a pessoa normal tem cerca de 100 trilhões de células, que se fossem grãos de areia, formariam uma praia de 1,5 km. Pode parecer muito, mas todas essas células, fazendo milhões de trabalhos diferentes, são exatamente o que nos tornam humanos. O interessante, claro, é que todas as células do corpo vieram de uma única célula. Então, a célula mais potente, a célula que pode seguir em todas as direções concebíveis, claro, é aquela célula inicial. Essa primeira célula, a que vai nos tornar quem somos, só é formada na hora da concepção. É aí que toda a informação da nossa mãe é somada à do nosso pai, a fim de criar o nosso próprio plano biológico, o nosso DNA individual. Mas isso apenas marca o início do maior mistério. Como será a nossa vida?
Esses pais tiveram juntos 8 filhos. Mas olhe atentamente para cada um e fica claro que o DNA deu traços distintos a cada um deles. Na verdade, seus atributos, gostos, pontos fortes e fraquezas vão diferenciá-los tanto quanto se cada um deles tivesse pais diferentes. Mas e você? A quem você puxou? Sua mãe ou seu pai? Eu diria que metade, metade. Sabe quando as pessoas veem a minha mãe, elas pensam, puxa, mas ele é a cara da minha mãe. Mas quando vem o meu pai, dizem, puxa, sabe? Eu tenho o senso de humor bobo do meu pai e... pra mim, a minha mãe é bastante sensata. Eu acho que puxei a minha mãe. Eu me pareço muito mais com ela. Ela também é bem baixinha. Os traços de personalidade vêm da minha mãe. Eu sou espalhafatosa e desagradável que nem ela. Eu não sei bem, mas pra dizer a verdade, eu acho que não puxei a ninguém. Nosso DNA afeta muitos aspectos da nossa composição. Nossa altura, nosso peso, nosso QI, a cor do nosso cabelo e até mesmo se teremos cabelo. O nosso DNA envolve tantas variáveis que, a não ser que estejamos falando sobre gêmeos, irmãos e irmãs serão completamente diferentes de várias maneiras. Então o DNA torna cada um de nós absolutamente único. Você e eu, com certeza, somos diferentes um do outro em pelo menos 5 milhões de formas no DNA. E para você nascer de novo, para alguém idêntico a você aparecer, eu diria que seria preciso uma quantidade de bebês que enchesse o sistema solar. E isso é bebê à beça. De fato, determinar quem somos pode parecer o supremo acaso cósmico. Mas a explicação sobre a nossa espantosa singularidade fica clara quando vemos o tamanho do nosso DNA. Este casal está esperando o primeiro filho. E como todos os pais sabem, chegar a um acordo sobre o nome pode dar origem a algumas discussões. Contudo, o número de possíveis nomes de bebês não é nada quando comparado com a quantidade de informações que existe no DNA do bebê deles. Imagine que estes livros estão cheios da informação genética contida no DNA que faz você ser quem você é. Tem tanta informação que, se ela fosse escrita, encheria os 564 livros destas prateleiras e levaria 9 anos e meio para ler em voz alta. Sim, o tamanho importa. Bem, o DNA é uma molécula incrível. Só há 2 metros dela, 6 pés em cada célula do seu corpo. Mas o seu corpo tem muitas células. Então, se as moléculas de DNA do seu corpo fossem separadas e agrupadas em fila, independente de quem você seja, se estenderia daqui até a Lua e voltaria 8.000 vezes. Mas se você acha que a imensidão do nosso DNA é o fato mais impressionante sobre o nosso corpo, então se prepare. A história fica ainda mais extraordinária enquanto nos desenvolvemos dentro do útero. Pergunte a qualquer pai e mãe e eles provavelmente lhe dirão que há alguma coisa miraculosa a nosso respeito. E eles estão totalmente certos. Fazer de nós quem somos é, até certo ponto, um milagre. Mas a história de como somos feitos não é um tópico fácil. Imagine que estes triatletas são espermatozoides. Na teoria, eles só precisam atingir o óvulo. Mas essa será uma jornada épica. Quando é dada a largada da corrida para fertilizar o óvulo feminino, 400 milhões de espermatozoides são liberados. Eles foram criados em uma grande quantidade de tubos e espirais dentro dos órgãos genitais masculinos, e isso quer dizer que terão que percorrer um caminho muito maior do que você imagina. Olha, eu realmente não sei. Eu acho que o espermatozoide deve ter que nadar só alguns centímetros, não é isso? 4 metros? Eu não sei. 15 centímetros? Uns 15 centímetros. 8 centímetros.
Não, Isso. 5. Mas também tem que viajar pelo cara, né? Melhor optar por 30. Ah, é. Criar 400 milhões de espermatozoides exige incríveis 500 metros de tubos nos testículos do homem. Então, só para sair do corpo masculino, significa que o espermatozoide tem que percorrer 7,5 metros para chegar ao óvulo. Isso é mais do que 4 vezes a altura média de um homem. E lembre-se, o pobre coitado do espermatozoide só tem 0,06 milímetros de comprimento e o líquido no qual eles navegam não é nada fácil. Na verdade, o equivalente humano da viagem do espermatozoide ao óvulo seria o de uma pessoa nadando 269 quilômetros, a extensão do Lago Superior, o maior dos 5 grandes lagos, mas em uma água da densidade do melado. Não é surpresa que quando o espermatozoide chega ao óvulo, só haja poucas centenas ainda em ação. Durante o percurso, inúmeros espermatozoides morreram ou pegaram o caminho errado. Na verdade, é impressionante que algum deles consiga chegar. Felizmente, só é necessário um espermatozoide. É um momento muito importante no seu desenvolvimento. Pode ser preciso várias tentativas para conseguir engravidar. E se algum outro espermatozoide tivesse fertilizado o óvulo, aí resultaria em um outro você. 36 horas após ser fertilizado, o óvulo começa a se dividir. E depois de apenas 2 semanas, dezenas de milhares de novas células foram criadas, cada uma desempenhando um papel inacreditavelmente específico e essencial no desenvolvimento do bebê. Além das células terem que se dividir de forma correta e na hora certa, elas também têm que migrar e se mover para as áreas certas, para que algumas delas possam formar o bebê, outras formem a placenta, o que é importante na alimentação do bebê, e outras formem o que está em volta do bebê e da placenta. Depois de apenas 3 semanas, nosso cérebro e nossa coluna começaram a se desenvolver e nosso coração começou a bater. Mas ainda estamos falando de uma vida que é impressionantemente pequena. Para mostrar o quanto é pequena, criamos este modelo em escala de um embrião de 4 semanas com dezenas de sementes. Mas para igualar seu tamanho real, só precisaríamos de uma. Porque com 4 semanas, o embrião não é maior do que esta pequena semente de maçã. Presumindo que nosso desenvolvimento continue bem, nas próximas semanas, nossas feições e todos os outros órgãos estarão formados. Durante este período, nossos membros tomam forma e, a partir da 8ª semana, todos os grãos que nos tornam humanos estão em seus lugares. É impressionante que aconteça de modo tão exato e que os bebês estejam perfeitamente formados na 8ª semana. É claro que o resto da gravidez tem uma função importante em termos de fazer todos os órgãos amadurecerem, todos os órgãos funcionarem direito para que o bebê possa fazer a transição de dentro do útero para fora de forma fácil e adequada. É impressionante pensar que, além dos órgãos estarem no lugar certo, em muitos casos, eles também já estão funcionando. Dentro de poucas semanas, nossos rins começam a filtrar as impurezas. E isso significa que, a partir da 14ª semana, nós começamos a urinar dentro do útero de nossas mães. O que pode ser uma grande surpresa para muitos. Nossa! Nossa! Eu diria nossa! Nossa, que legal. Eu diria que é mentira, não pode ser. Eu diria que é nojento. Sei lá. É estranho, eu acho. Eu acharia nojento e estranho. É verdade? Receio que seja. E aqui vai outra pergunta. Para onde acha que a urina vai? Tomara que deve ser expelido de algum jeito, né? Porque se não for, fica tudo ali dentro, né? Eu acho que vai sim. A mãe... Peraí, não sei. Bom, a urina volta para a corrente sanguínea da mãe. Bom, eu não sei. Provavelmente não vai a lugar nenhum, fica ali mesmo.
Eu acho que é pro líquido que fica lá. Como todo bebê, o que está no útero desta mulher está rodeado de líquido amniótico. Ele protege e nutre o feto. E é para esse líquido que a urina do bebê passa. Mas antes que você fique arrepiado em pensar nesta nova vida flutuando em um mar de urina, relaxe. O corpo da nossa mãe está constantemente renovando o líquido amniótico, substituindo-o por líquido limpo a cada 3 horas. Na verdade, se colocássemos todo esse líquido em copos, a quantidade seria esta. Ao todo, uma grávida normal produz 849 litros de líquido amniótico puro durante uma gravidez. Uma das razões pela qual as grávidas precisam beber mais água é para poder processar todo esse líquido. Então, se uma futura mãe lhe pedir um copo d'água, por favor, lhe dê um copo grande. Está vendo como seu bebê está grande? Geralmente demora 13 semanas até nossos pais poderem nos ver crescendo dentro do útero. Ele está se mexendo mais agora, depois que começamos a rir. E quase todos eles ficam bobos de ver nosso coração bater sem parar. Veja como está batendo. No entanto, ele já está batendo há 9 semanas e meia. E até agora, ele já bateu 11 milhões de vezes. Esse órgão impressionante vai continuar batendo sem parar para o resto de nossas vidas. Pode assustar quando a gente vê ele batendo tão depressa, mas não se preocupe, é perfeitamente normal. Tudo bem. É difícil achar uma bomba mais impressionante em termos do que ela pode fazer e por quanto tempo, como o coração. É inacreditável que esteja tudo montado e que ele trabalhe tão bem. Ele tem um mecanismo extremamente bem ajustado, que espreme o sangue para fora da câmara e gera pressão e bombeia sangue em um ritmo extraordinário. Os feitos do nosso coração são ainda mais impressionantes quando levamos em conta a magnitude do trabalho que ele tem que fazer. Esta pessoa está sendo examinada em uma máquina de tomografia computadorizada, a última novidade em ferramentas diagnósticas de alta tecnologia. Ela produz uma visão incomparável do interior do corpo. E vendo os nossos vasos sanguíneos, fica claro que o coração tem que bombear sangue para um sistema extremamente complicado. Mas quantos quilômetros de vasos sanguíneos há em nossos corpos? Oh, meu Deus. Eu não faço ideia. Quantas voltas será que dariam 2 quilômetros? Eu vou dar um chute, uns 10. Eu não tenho ideia. Acho que uns 16, 24. Eu diria que são 8 quilômetros de vasos sanguíneos. Eu acho que é bem mais que 8. Devem ser umas centenas, eu acho. Não, eu acho que é mais. Eu acho que deve ser uns 5.000 quilômetros. Bom, é um pouco mais do que isso. Esqueça os grandes. A maioria dos nossos vasos sanguíneos tem essa aparência. Estes são vasos capilares, que têm 1/20 da espessura do cabelo humano. Somados, há incríveis 40 bilhões desses vasos dentro de nós, levando o sangue aos extremos dos nossos corpos. Esse número imenso ajuda a aumentar a distância de vasos sanguíneos no nosso corpo para um número surpreendente de 100.000 quilômetros. Para se ter uma ideia do que isso quer dizer, se fossem esticados, seus vasos sanguíneos dariam 2,5 voltas ao redor do mundo. Bom, uma das coisas impressionantes sobre o coração, ao contrário de outras bombas, é que tudo isso cabe dentro de um aparelho do tamanho de um punho fechado. Em um transplante sem fornecimento de sangue, sem oxigênio, ele ainda consegue se organizar em uma coleção de células que coordenam e batem ritmicamente. Mas se a distância que o nosso coração tem que bombear sangue pelo corpo parece incrível, e quanto ao volume de sangue que ele tem que deslocar? Imagine que o sangue no seu corpo é tinta. Quanto tempo acha que seu coração levaria para bombear o bastante para pintar este navio inteiro? 1 mês? 1 ano? Uma vida? Por mais incrível que pareça, seu coração bombeia por dia
líquido o suficiente para pintar este navio inteiro 2 vezes. Na verdade, o coração normal bombeia 8.000 litros de sangue por dia. Em um ano, isso daria 2.919.000 litros de sangue, o suficiente para dar 730 mãos de tinta neste navio. Pode parecer uma quantidade ridícula, mas se nosso coração não bombeasse todos esses litros, nossos corpos não funcionariam. Estamos quase na metade da nossa gravidez. Mas, acredite ou não, já conseguimos detectar o mundo fora do útero. E o que começarmos a absorver vai mudar nossas vidas para sempre. Veio fazer a outra da 20ª semana? Mesmo. Na época da ultrassonografia da 20ª semana, já se passou metade do tempo que ficaremos no útero. Mas ainda somos relativamente pequenos, com apenas 16 centímetros de comprimento. No entanto, assim como acontece com o nosso feto de 20 semanas, transformações extraordinárias ocorrem quase continuamente naquele espaço acolhedor. Esse bebê está totalmente saudável. Ele está exatamente como deveria estar nesse estágio da gravidez. 250.000 novas células cerebrais são criadas a cada minuto. A esta altura, temos impressões digitais. E nos últimos 2 meses, o nosso peso aumentou 16 vezes. Isso seria o mesmo que alguém engordar 900 quilos, o peso de um grande urso polar, em apenas 8 semanas. Na ultrassonografia da 20ª semana, os órgãos genitais podem ser vistos pela primeira vez. E aí, os pais poderão saber se o feto é um menino ou uma menina. Querem saber o sexo do bebê? Não que eles realmente queiram saber. O nosso sexo é um dos fatores fundamentais na determinação da nossa identidade. Mas ele não é tão bem definido quanto você possa achar. Na verdade, quando qualquer homem se despe, são reveladas algumas características bem femininas. Não se convenceu? Bom, já se perguntou para que servem os mamilos dos homens? Eu já me perguntei isso muitas vezes. Bom, eu acho que depende de quem você sabe. Para que servem os meus mamilos? Nós duas respondemos que é para morder, mas... É gostoso quando se toca neles. Não quando eu toco. Eu tenho uma sensação de perversão quando eu toco neles. Deixar o ar entrar no peito? Para o ar sair? Eu não sei, não. Talvez seja economia biológica. Em vez de fazer 2 corpos totalmente diferentes, resolveram os 2 vão ter mamilos. O nosso sexo é determinado pela informação carregada no espermatozoide do nosso pai. Mas demora para a informação fazer efeito. Na verdade, nas 6 primeiras semanas de vida, todo menino se desenvolve como uma menina. É só depois de 6 semanas que a produção de testosterona interrompe o desenvolvimento dos órgãos femininos e inicia o desenvolvimento dos órgãos masculinos. Isso significa que o mais machão dos homens não vai se livrar de todas as suas características femininas. Os quadris estão se desenvolvendo. O bebê que está no útero desta mulher vai ser uma menina, e ela já está reagindo ao mundo ao redor dela. Depois de 17 semanas, o nosso feto vai poder sentir o ambiente em que está e o gosto do líquido amniótico. E pela 20ª semana, vai estar ciente da batida do coração da mãe e do sangue passando pelo cordão umbilical.
E esses são apenas os primeiros 2 milhões de sons que vão poder ouvir e interpretar a cada dia de nossas vidas. Sabemos que o feto ouve coisas bem no início, que ele reage à pressão, reage ao som e reage às vibrações. E isso acontece bem no começo. Não é uma coisa que acontece só quando o bebê nasce. A nossa capacidade de distinguir um som de outro talvez seja uma das nossas maiores façanhas, mas não necessariamente como imaginamos. Este é Ben Griffith. Ele é um dos bateristas mais rápidos do mundo. Ele consegue dar 1.060 batidas por minuto. É muito impressionante quando ele vai chegando ao crescendo. Ele está batendo na caixa mais de 17 vezes por segundo. É um feito extraordinário que demonstra a velocidade e controle do corpo. Mas quase todos nós podemos nos orgulhar de um conjunto de ossos que se movem muito mais rápido do que isso. Na verdade, os recordes que ele já bateu não se comparam ao que acontece dentro dos nossos ouvidos. Esses 3 ossos, os menores no seu corpo, ajudam a converter ondas sonoras em sinais elétricos no seu cérebro. O menor deles, o estribo, o antigo estapédio, mede cerca de apenas 2,5 milímetros, mas o que lhe falta em tamanho sobra em movimento. Suspenso por ligamentos no ouvido médio, eles vibram com as ondas sonoras que batem no tímpano. Essas vibrações são essenciais à nossa audição e são inacreditavelmente velozes. O motor do seu carro gira a milhares de rotações por minuto. Mas isso não é nada comparado aos ossos do seu ouvido. Eles fazem surpreendentes 20.000 movimentos a cada segundo. É como se o motor de um carro girasse a colossais 1,2 milhões de rotações por minuto. É um feito extraordinário. Mais ainda porque isso faz parte de cada segundo da rotina diária dos ossos dos nossos ouvidos a vida toda. E esse não é o único fato impressionante da nossa audição. Nós também conseguimos diferenciar entre sons que estão separados por uma fração de segundo. O som viaja a cerca de 1.200 km por hora. Então, uma onda sonora atinge um ouvido quase ao mesmo tempo que atinge o outro, mesmo que o som venha de um lado só. Nathan! E mesmo assim, essa diferença mínima que leva é suficiente para nós calcularmos de onde vem o som. Nathan! Na verdade, nós conseguimos diferenciar sons que estão separados apenas por 100 milésimos de segundo. Para dar uma ideia do que seja isso, é como tirar 1 segundo de todos os segundos que passam em um dia de 24 horas. E sem a capacidade de identificar de onde vem o som, todo tipo de atividade, desde conversar a atravessar a rua, se tornaria simplesmente impossível. Com 28 semanas, o nosso feto provavelmente consegue identificar a voz da sua mãe e logo poderá distinguir entre claro e escuro. Mas isso não é nada comparado ao que vai acontecer quando nascer. Diga oi a Sophie. Ela só tem algumas semanas. Sophie é única de várias maneiras. Mas ela vai ter que se conformar com o fato de que compartilha o aniversário com diversos bebês. Aliás, muitos outros bebês, na verdade. Mais de 1/4 de 1 milhão, para ser mais exato. Dorme, amor. De fato, no mundo todo, nascem 3 bebês a cada segundo. É uma coisa comum a todos nós. E quando isso acontece, nós já somos grandes realizadores. 2, 3... Na época que cada um de nós está pronto para nascer, o nosso coração terá batido 49 milhões de vezes.
todos nós teremos formado um conjunto completo de dentes e em 2000 terá um dente já visível. E teremos 300 ossos, 100 a mais do que teremos quando adultos. Alguns desses ossos vão se fundir entre si durante os nossos primeiros anos. Mas agora a flexibilidade extra que temos por esses ossos estarem separados é muito importante. Mais uma vez. Muito bem. Muito bom. Isso vai nos ajudar a nos espremer através dos 10 centímetros pelos quais temos de passar para nascer. Isso. Olha, ele está chorando. Existem muitas coisas impressionantes a respeito do processo do nascimento. O fato dele acontecer na hora certa, o fato de o bebê e a mãe assinalarem um para o outro, eles sabem quando está chegando a hora do parto, e o fato de o bebê estar na posição certa e que as contrações empurram o bebê e o expelem. Na maioria das vezes é um processo impressionante. É um bebê. Depois que nascemos, as mudanças ocorrem com rapidez. Nós respiramos a primeira das 490 milhões de vezes que vamos respirar durante a vida. Mas as nossas primeiras semanas serão predominadas por uma atividade. Olha só que lindo. Quer seja através do leite materno ou do leite em pó, a alimentação será quase que a única das nossas ocupações enquanto estivermos acordados. Mas quanto a nossa jovem Sophie vai consumir? Somado, todo o leite que a Sophie mamou nas 2 primeiras semanas da sua vida daria isso. Na verdade, todos nós teremos consumido em leite 3 vezes o nosso próprio peso aos 14 dias de vida. A maioria da energia que obtemos de todo esse leite, 80% na verdade, é usada no desenvolvimento de um órgão essencial: o cérebro. E nos primeiros meses, ele será bombardeado por todo tipo de novas visões e sons, gostos e cheiros. Veja a jovem Isadora, por exemplo. Quando alguma coisa entra na sua boca, ela aciona milhões de sensores para responder a uma pergunta. É seguro comer isso? Então, qual é a coisa mais importante que você procura naquilo que come? Eu me preocupo com o sabor. 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 O sabor. Gostar do sabor. Bom, esta não é a resposta de acordo com o nosso corpo. 2 milhões de receptores que usamos para analisar o conteúdo da boca, apenas 10 mil são papilas gustativas. Na verdade, nosso sentido do paladar é muito inferior ao nosso sentido do cheiro. Aninhadas no topo das nossas narinas estão 2 cavidades, cada uma do tamanho de um selo postal, repletas de pelos sensoriais de odor. No total, há cerca de 10 milhões, com 10 pelos em cada, o que significa que há 100 milhões de pelos ali, tornando-as 1000 vezes mais cabeludas do que a cabeça de uma pessoa normal. E tudo isso dentro do seu nariz. É esse número que dá ao nariz sua incrível sensibilidade. E enquanto sua língua só consegue distinguir apenas entre 5 sabores básicos, seu nariz consegue distinguir entre 10 mil aromas diferentes. Isso dá 100 aromas diferentes para cada pessoa comendo nesse restaurante. Não é apenas a variação de aromas que conseguimos detectar que é impressionante. A nossa sensibilidade nasal também é espantosa. Por exemplo, o pimentão verde. Seu nariz é tão sensível que você poderia identificar seu cheiro em níveis a uma única parte por 1 trilhão de partes de ar. Isso seria como poder detectar meros 100 grãos azuis de areia entre os trilhões de grãos desta praia. E a capacidade de poder cheirar comida estragada tem ajudado a nós, seres humanos, a sobreviver por milhares de anos. Quando chegamos aos 9 meses de idade, como a Isadora, a nossa visão está quase totalmente desenvolvida. Na verdade, nosso sentido visual agora deve estar melhor do que o da nossa mãe.
E enquanto só conseguimos focalizar no máximo nossa mãe imediatamente depois de nascer, agora podemos absorver as visões do universo. Este homem tira fotos especializadas do céu noturno. Mas para conseguir esse tipo de imagem, é preciso milhares de dólares em equipamento. No entanto, se o céu estiver claro, você consegue ver constelações como esta a olho nu. O que é uma coisa impressionante, levando em consideração a distância a que elas estão. Esta é a galáxia vizinha de Andrômeda. E se soubermos onde olhar, poderemos encontrá-la em segundos. Nada mal para algo que está a 2 milhões e meio de anos-luz ou 241 milhões de trilhões de quilômetros. Se a sensibilidade do nosso olho é espantosa, a nossa capacidade de perceber a cor também o é. Mas quantas cores nós conseguimos realmente ver? Acho que 2. 300 cores diferentes? Não, 3. Eu mudo muito de ideia. Seriam todas as cores do arco-íris. 74. Certamente milhares. Não, tem muito mais cores do que isso. 40? Mas que pergunta difícil. De onde arranja essas perguntas? Este gráfico de tintas tem 1000 cores e 5 metros de comprimento. Mas se você quisesse que ele refletisse o que seus olhos conseguem diferenciar, ele precisaria ter 34,5 quilômetros de comprimento. Isso é 1,5 vezes o comprimento de Manhattan. Seria tão longo assim porque nossos olhos conseguem reconhecer um total de 7 milhões de cores diferentes. Muito mais do que conseguiríamos dar nome. E como uma coisa do tamanho de uma bola de ping-pong consegue fazer essa proeza incrível? Bem, imagine esta almofada para alfinetes como a retina do seu olho, a parte que registra a luz. Na realidade, ela tem apenas 4,3 centímetros quadrados de área e 0,4 milímetros de espessura. E é cheia de fotorreceptores. Eles nos permitem detectar a mais mínima luz e a mais sutil das diferenças na cor. Mas os 200 alfinetes aqui não são nada comparados à quantidade de fotorreceptores comprimidos na nossa retina. Cada uma dessas lâmpadas representa não 1000, não 100 mil, mas sim 1 milhão de fotorreceptores. No total, há cerca de 131 deles, igualando aos 131 milhões de receptores no seu olho. E sem eles, você seria totalmente cego. Nossos feitos visuais são apenas um de muitos. Na verdade, com 1 ano de idade, nós já deixamos nossa marca no planeta e nas pessoas à nossa volta. Assim como o jovem Noah, o nosso corpo terá mais que dobrado de peso, uma taxa de crescimento enorme. Por isso, teremos passado a maior parte do tempo dormindo. Na verdade, durante o primeiro ano, teremos dormido por inacreditáveis 5.957 horas ou 248 dias, um dia para cada travesseiro desses. E seja por acordar com fome à noite ou apenas por exigir que troquem nossa fralda, nós teremos passado uma quantidade considerável de tempo chorando para chamar a atenção. Se cada hora fosse representada por uma chupeta, o total ficaria assim: 490 horas chorando no primeiro ano. O suficiente para assustar qualquer pai ou mãe. Para satisfazer nossa fome, nós teremos contado predominantemente com uma fonte: o leite.
E teremos consumido a impressionante quantidade de 265 litros de leite ao completarmos um ano, o suficiente para encher 1.019 destas mamadeiras. Essa comida toda terá uma consequência inevitável. Em nosso primeiro ano, teremos produzido, em média, 144 litros de urina e 39 quilos de cocô, o que terá exigido o uso de 2.190 fraldas. Mas um mundo novo nos aguarda. Ao darmos os primeiros passos, o nosso alcance, compreensão e habilidades darão um passo enorme adiante. Quer dizer, contanto que não tropecemos. No próximo episódio, nós continuaremos a nossa jornada surpreendente conforme crescemos e descobrimos quanto ar respiramos, que distância andaremos e o quanto nosso corpo tem que criar para que possamos comer comidas sólidas. Todas essas são surpresas espantosas quando examinamos a estatística do corpo. Versão brasileira Audiocorp.